Vamos falar de assunto um pouco chato nesse canal de vídeo, já que vocês reclamam que eu falo sobre senhoras de Copacabana recalcadas com a Madonna, ou sobre o campeonato da Fórmula 1, que para mim é assunto de muito interesse. Vamos falar de mercado de videogames. Lá no targethd.net eu publiquei alguns vídeos falando sobre a crise, tanto para a Microsoft quanto para a Sony, porque não está fácil para ninguém, os custos de produção de jogos de videogames estão altíssimos, e os lucros não estão fechando. Tanto o Xbox quanto o PlayStation não estão entregando o dinheiro que os investidores esperavam, e eu vejo Microsoft e Sony desesperadas para poder elevar seus lucros. Enquanto isso, está lá a Nintendo, nadando de braçada no seu universo próprio, com o Nintendo Switch que está correndo a passos largos para ser um dos videogames mais vendidos da história, mesmo que seus jogos sejam mais caros que a própria concorrência. Vai entender como esse mercado funciona. Mas eu gostaria de comentar aqui de forma breve a entrevista que a Sarah Bond, que é a presidente do Xbox, deu para Bloomberg. Só para entender, o Phil Spencer ele é presidente da divisão de videogames da Microsoft, enquanto que a Sarah Bond é presidente do Xbox como um todo, e o Phil Spencer cabe a posição de chefão de todo o setor de videogames, e aí você engloba Xbox, jogos para PC, jogos para plataformas mobile, enfim. Eu entendo que o Phil Spencer, de uma forma inacreditável, está se tornando a pessoa mais odiada, não só pelos gamers de Xbox, como também pelos gamers de todo o setor e também por profissionais dentro deste ambiente, dentro desse universo corporativo e profissional, porque não era para Sarah Bond ter sido colocada nessa posição quase vexatória de ter que tergiversar e inventar respostas para perguntas comprometedoras que ela já sabia quais eram as respostas, mas ela não tinha condições ou coragem de responder. Outros produtores de conteúdo analisaram essa entrevista e de forma muito correta, eu vou citar o Leon do Cadê a Chave, do Coisa de Nerd, porque esse conteúdo tá nos cortes da live que ele faz com a Nilce. E também o Aperte Start fez um vídeo sobre isso. Aliás, o Aperte Start tem 2 vídeos falando sobre essas polêmicas da Microsoft, que basicamente envolve o fechamento de estúdios que entregam jogos consagrados, inclusive. O estúdio que fez o Hi-Fi Rush foi fechado mesmo com esse jogo sendo premiado na última edição do The Game Awards, se bem que prêmio no The Game Awards ultimamente não quer dizer absolutamente nada. Não é credencial de bom jogo. O que manda para determinar que um jogo é bem sucedido ou não é o volume de vendas que esse jogo tem. Só que é o tal negócio. Phil Spencer criou uma armadilha para ele mesmo quando retirou a mídia física dos consoles. Promoveu o Xbox Game Pass, que é um serviço extraordinário, mas que para a Microsoft rende muito pouco, e elevou os custos de produção dos jogos. Se bem que isso não foi por conta da Microsoft ou do Phil Spencer. Foi o próprio mercado que estimulou essa, orgia financeira para poder colocar todo quanto é dinheiro que teoricamente era dinheiro infinito para o desenvolvimento de jogos. A gente tem jogos ultra realistas, ultra complexos, mas que ninguém compra, porque são caros para produzir, e a gente tem os desenvolvedores vendendo esses jogos a $60, que nos Estados Unidos não é algo barato, não é pouco dinheiro. Aliás, a dona EA colocando publicidade nos jogos e querendo cobrar $70 por títulos como NBA 2K, EA Sports ou EA FC, que é o jogo de futebol, o antigo FIFA. Que beleza, hein? A EA também correndo a passos largos para ser a empresa de games mais odiada de novo por todos os gamers. É inacreditável como o Phil Spencer se colocou nessa posição junto ao Xbox, porque há 10 anos atrás esse cara era visto como o salvador do Xbox na Microsoft. Era por o Xbox ter fechado as portas quando lançou o Xbox One e tomou um couro gigantesco do PlayStation 4. Aliás, era para fechar as portas agora, porque a gente bem sabe que tanto o Xbox Series X como o S não alcançam nem de perto e nem de longe o volume de vendas do PlayStation 5. Mais uma vez, a Sony vende o dobro de consoles em relação à Microsoft.
E a gente também sabe que não é exatamente a venda de consoles que faz esse mercado girar, mas sim a venda de jogos. E detalhe, a venda dos itens dentro dos jogos. O dinheiro que cada jogo vai movimentar dentro de si mesmo. Então, o Phil Spencer perdeu o bonde da história. Ele tomou decisões equivocadas. A própria Microsoft, e aí, não é o Phil Spencer que manda comprar, por exemplo, a Activision Blizzard. São outros executivos, tem todo o conselho, tem o próprio Satya Nadella envolvido nisso. Será que a Microsoft não cometeu um erro jogando dinheiro obsceno na cara dos investidores e dos acionistas da Activision para comprar a empresa? 76 bilhões de dólares para comprar a Activision Blizzard. Sem falar nos outros estúdios que a Microsoft começou a comprar a rodo para agora fechar com a desculpa de que não consegue centralizar a produção de estúdios diferentes em diferentes locais do mundo, que é meio estranho para mim, porque a gente está falando de uma gigante que é a Microsoft, não é o Target HD, não é a Multi, não é a Positivo Tecnologia, é a Microsoft. Outra coisa, alguns estúdios japoneses foram de arrasta para cima por conta das decisões da Microsoft, e isso pode fazer com que excelentes jogos vindos do Oriente não desembarquem mais no mercado, sendo que é uma cultura de games muito diferente do Ocidente, uma cultura rica, uma cultura complexa, uma cultura que tem como valores até mesmo a representatividade artística, o cuidado nos gráficos, o cuidado de jogabilidade. De novo, vou falar do passado. Gunstar Heroes da SEGA é um baita jogo de shooting, é um baita jogo de plataforma com tiro, e é um jogo que tem total filosofia japonesa, visão cultural japonesa. Sem falar em tantos outros títulos, quanto, sei lá, Dragon Ball, Shinobi, tantos jogos que vieram dos desenvolvedores japoneses e dos estúdios japoneses, que a Microsoft agora corre o risco de tirar de nós esse acesso, uma vez que ela não tem capacidade de concentrar tudo no mesmo parquinho. Quem deveria ter dado aquela entrevista para Bloomberg não era a Sarah Bond, era o Phil Spencer. Só que o Phil Spencer jogou lá a coitada da presidente do Xbox para os leões. E o pior é que a Bloomberg, para sacanear, fica colocando em cima da coitada, lá no cenário do palco onde eles montaram para a entrevista, os gráficos com os números da Microsoft de vendas, de projeção de vendas, de crescimento e tudo mais, só para comprometer ainda mais a posição da presidente da divisão Xbox, que, de novo, sabia as respostas que tinha que dar, mas que não poderia dar essas respostas, porque senão era confissão de culpa ou admitir que perdeu efetivamente. E, sinceramente, a Microsoft está bem perdida. Está perdida no lance da inteligência artificial em partes, porque, rapidamente, eu gravei um vídeo sobre isso também. A gente tem um aplicativo do ChatGPT exclusivo para o macOS, sendo que temos o Satya Nadella como presidente do conselho administrativo da OpenAI, a própria Microsoft investindo 10 bilhões de dólares na empresa do Sam Altman, e o Windows não tem app para o ChatGPT porque já tem o Copilot e a Microsoft tem que impulsionar o Copilot. Agora a gente vê essa bagunça toda na divisão do Xbox e não sabendo se os jogos, principalmente da franquia Call of Duty, se eles estarão disponíveis no dia 1 do Game Pass. E se isso não acontecer, é um fracasso retumbante para a Microsoft. A gente sabe que a gigante de Redmond está quebrando a cabeça para transformar esses jogos em ativos. E uma das soluções é abrir mão da exclusividade para colocar esses jogos que até então só estavam disponíveis no Game Pass, só estavam disponíveis na plataforma Xbox, para vender na concorrência, para vender no PlayStation. Porque a forma da Microsoft capitalizar é abrindo mão desses jogos exclusivos. Agora, comprar um monte de estúdio para fechar esses estúdios, demitir esse monte de gente e colocando a pobre Sarah Bond nessa situação constrangedora para não poder dizer que teve que vender porque a conta não fecha mais e porque a própria Microsoft está em crise por não saber mais como gerenciar o Xbox Game Pass, como fazer com que as pessoas voltem a comprar os consoles. E, sinceramente, eu acho que essa cultura de consoles realmente está chegando ao seu final, está indo de arrasta para cima, porque a própria Microsoft insiste que hoje você pode jogar os games do Xbox em qualquer lugar, na TV, nos tablets, nos smartphones,
e que o console vai se tornar apenas mais uma opção para você rodar os seus jogos ou para você viver dentro do ecossistema da Xbox. Até porque acho que o principal motivo para você ter hoje um Xbox é justamente o Game Pass, que é uma solução sensacional, e acho que só por isso que a Microsoft não mata o Xbox de uma vez por todas. Então, como o Phil Spencer está batendo cabeça, e como o Phil Spencer está despertando a ira de jogadores, desenvolvedores, profissionais do setor, ele que era considerado salvador da pátria do Xbox dentro da Microsoft, agora já é persona não grata. Dos brasileiros já era persona não grata há algum tempo, quando retirou a mídia física do mercado, aumentou o preço do Xbox Series S, desfavoreceu o Brasil quando retirou a divisão Xbox Brasil da Microsoft. Agora a gente tem a Latinoamérica respondendo por tudo o que acontece no Brasil. Então, olha, tio Phil, tá difícil te defender, tá? Principalmente quando você coloca outros profissionais da boca dos leões. Não só presidente da Xbox, mas também essa galera que foi demitida dos estúdios, que a mesma Microsoft comprou, mas também não tá garantindo o emprego de uma galera. Tem boa parte dessa galera que está sendo realocada para outros setores da Microsoft, mas não é a mesma coisa que desenvolver os jogos que nós gostaríamos de jogar por preços mais competitivos. Para mais, acesse targethd.net. Você pode me seguir nas redes sociais no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.